Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos aí mais um sábado juntos, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens intitulada Como Andar no Espírito. E no sábado passado nós vimos uma verdade muito importante que nós precisamos compreender, receber a plenitude dessa verdade para que de fato a gente ande no Espírito. Que é, nós somos Espírito e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu encorajo você a assistir para que você compreenda a nossa linha de entendimento aí que nós estamos seguindo, né? É uma série de mensagens debaixo do mesmo tema e aí eu dividi em 4 tópicos. Então, como que nós podemos andar no Espírito? Esse estudo, essa série de mensagens, o propósito é nós compreendermos o que é andar no Espírito e como que nós podemos fazer isso. Então, o primeiro tópico nós vimos no sábado passado, que é esse que eu falei para você, que nós somos Espírito e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se nós não entendermos isso, não tem como andar no Espírito. Se nós não entendermos que nós somos pessoas espirituais, que a nossa natureza foi mudada, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não chegaremos ao ponto de andarmos no Espírito. E o segundo tópico, que é o de hoje, eu quero compartilhar com você Deus não é nosso inimigo. Amados, nós vemos muitos cristãos com medo de Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus se nós nascemos de novo. Se nós de fato cremos em Cristo Jesus, na obra completa de Cristo Jesus, que Ele veio em carne, exerceu o seu ministério, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, em breve voltará. Se nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez, nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, não tem por que nós termos medo. Nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós vimos no sábado passado, todos aqueles que receberam Jesus Cristo, que creram no seu nome, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós não precisamos ter medo de Deus, nós não estamos debaixo do castigo de Deus. Amados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo Jesus. Isaías 53, 5 fala sobre isso. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, fala: tendo sido, pois, justificados por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos o quê? Temos paz com Deus. Mas não é simplesmente nós temos a paz de Deus. Nós temos a paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz por causa de Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, amados. Deus não é nosso inimigo. Deus não está contra nós. Pelo contrário, Deus é por nós. E aí eu quero ler um texto com você. O texto que está lá em Romanos, no capítulo 8. É um texto um pouquinho grande, eu quero ler com você dos versículos 31 ao 39. Mas olha o que está escrito, amados. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Deus é por nós, Deus trabalha em nosso favor. Deus não é o nosso inimigo, você precisa compreender isso. Sabe, às vezes eu vejo alguns cristãos dizendo, eu errei, então acho que isso é castigo de Deus para mim. Amados, não é o castigo de Deus para você, não. O que nós precisamos compreender em nossa caminhada cristã é, quando nós tomamos decisões erradas, decisões que não são coerentes com a palavra de Deus, porque nós podemos errar mesmo quando andamos no Espírito, mesmo quando estamos sujeitos, submissos a Deus, nós estamos sujeitos a errar, a falhar. E quando nós erramos, nós colhemos o que nós plantamos. Muitas vezes erramos, por exemplo, tomamos decisões erradas em nossa vida financeira, não ouvimos a direção de Deus para a nossa vida financeira e tomamos decisões pautadas no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria. Provavelmente lá na frente colheremos coisas ruins. Por quê? Porque não nos sujeitamos a Deus, porque não fizemos a vontade de Deus. Então é Deus que está me castigando? Não. Mas o mais interessante disso tudo é que até mesmo quando nós erramos, quando nós falhamos, se nós tivermos um coração disponível, se nós mantivermos um coração rendido ao Senhor e nós olharmos, puxa vida, fiz uma escolha errada, tomei uma decisão equivocada, me perdoa, Senhor, não quero mais seguir nesse caminho aqui, me dá direção. Amados, o Senhor mesmo alinha os nossos caminhos. O Senhor mesmo endireita as nossas veredas. Sabe, amados? Esse negócio de colocar Deus como se ele fosse o inimigo dos seus próprios filhos é um engano, é uma mentira. Nós podemos colher algumas coisas que nós semeamos ruins, aí sim, mas que Deus está ali nos castigando. Uma das coisas que eu vejo é quando filhos de Deus enfrentam a enfermidade. Muitas vezes vem outras pessoas colocando peso. Isso deve ser castigo de Deus. Deve ser a mão de Deus pesando sobre você. Sabe, ao invés de trazer consolo, conforto, palavras de ânimo sobre aquele que está enfrentando a enfermidade, sobre um filho de Deus que está enfrentando a enfermidade, não. Vem um filho de, desculpa a expressão, mas vem um filho do diabo mesmo, porque não pode ser um filho de Deus para dizer isso. É castigo de Deus, é a mão de Deus pesando sobre você. Que mão de Deus, amados? Nós estamos debaixo do favor de Deus por estarmos em Cristo Jesus. Deus não é nosso inimigo. Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo. Lembra o que nós vimos no sábado passado? Nós tivemos a nossa natureza mudada. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Nós lemos lá 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Por acaso o Espírito Santo vai castigar a sua própria vida? Nós somos um Espírito com o Senhor. Nós não estamos debaixo do castigo de Deus. Por quê? Porque o castigo de Deus estava sobre Cristo. E o resultado foi a paz para nós. Eu quero que você leia Isaías 53:5 e veja essa verdade, medite nessa verdade. O castigo que nos trouxe o quê? A paz estava sobre ele. Amados, nós não estamos debaixo da condenação, nós estamos debaixo da salvação. Nós não estamos mais no império das trevas, governados pelo pecado e pela morte. Nós fomos transportados para o império de Cristo Jesus, para o reino de Cristo Jesus.
A Bíblia não fala império, né? A Bíblia fala reino. Para o reino de Cristo Jesus. O rei sobre as nossas vidas é Jesus Cristo. E nós precisamos receber a plenitude dessa verdade. O Senhor é por nós. Nós lemos aqui nesse texto. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem levantará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Sabe, amados, nós temos vivido tempos terríveis e é bíblico, nós sabemos disso. Se nós meditarmos na palavra de Deus, se nós nos debruçarmos na palavra de Deus, nós entenderemos que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais e mais zombadores, escarnecedores, ensinos enganosos se levantariam no nosso meio. E a palavra fala que são pessoas do nosso meio que apostatarão da fé, que abandonarão a genuína fé em Cristo Jesus para seguir ensinos de demônios. E um desses enganos é colocar medo nos filhos de Deus. Um desses enganos é dizer que Deus está o tempo todo, como se Deus fosse aquele velho barbudo que está lá no céu, apontando o dedo para nós o tempo todo, esperando para nos castigar. Amados, olha o que nós lemos ali em Romanos 8:32. Se ele não poupou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, mas o entregou em nosso favor, ele não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Tem quem use esse versículo para dizer que eu tenho tudo em Deus e se vangloriar disso. Não, amados. Essa palavra nos dá a garantia de que Deus é por nós, que nós estamos debaixo do favor de Deus se estamos em Cristo Jesus. Eu sempre falo que nós temos um local de segurança, e esse local de segurança é Cristo Jesus. É uma pessoa. Se estamos em Cristo, então estamos na bênção, estamos no favor de Deus. Agora, se nós sairmos desse local, aí sim nós podemos entrar em condenação, aí sim podemos entrar em momentos difíceis aí da nossa vida. Mas, amados, se nós nos mantivermos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, amados, nós não estamos debaixo de condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:2. Não há mais condenação para mim e para você que estamos em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Não se deixe dominar pelo medo, até porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é por meio desse Espírito que nós viveremos. Esse Espírito está unido ao Espírito Santo de Deus. E aí nós recebemos a vida completa de Deus por meio do seu Espírito. E podemos manifestar essa vida através das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso comportamento. Agora, se nós acharmos que Deus é contra nós, que Deus é nosso inimigo, aí fica difícil ouvir a direção do Espírito. Porque aí nós achamos que Deus está sempre contra nós. Achamos que tudo que Deus quer para nós é algo ruim porque Ele é contra nós. Amados, Deus é bom. E Ele é por nós. Ele não poupou Jesus Cristo em nosso favor. Como nós lemos ali em Romanos 8:32. Receba a plenitude dessa verdade e viva debaixo da bondade de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Não aceite aquelas mentiras que o inimigo utiliza pessoas para nos falar: se você errou é porque a mão de Deus está pesando sobre você. Mentira. Aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo, não está debaixo de condenação. Se nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo do favor de Deus. Quando erramos, porque podemos errar, nós nos voltamos ao Senhor. Nós reconhecemos o nosso erro. E o que Deus faz? Ele nos castiga? Ele nos oprime? Não, isso quem faz é o diabo. Deus nos restaura.
Deus endireita os nossos caminhos. Deus nos dá vida e vida completa. Precisamos receber a plenitude dessa verdade, amados, para de fato vivermos no Espírito e pelo Espírito. No próximo sábado nós continuaremos a nossa série de mensagens. Nós já vimos que nós somos Espírito e que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vimos hoje que Deus não é nosso inimigo, pelo contrário, Deus é por nós. E no próximo sábado nós veremos confiando na sabedoria de Deus. Nós precisamos depositar a nossa confiança na sabedoria de Deus para que de fato nós possamos viver no Espírito e pelo Espírito. Então eu espero você no próximo sábado. Eu oro para que durante essa semana você medite nas verdades de Deus e você receba a plenitude do amor de Deus por você. Minha oração por você é a mesma que o apóstolo Paulo fez na carta aos Efésios, para que você conheça a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus por você, para que você seja cheio da plenitude de Deus. Amados, quando nós recebemos a plenitude do amor de Deus por nós, nós compreendemos que Deus é por nós, que Ele não é nosso inimigo. E aí nós podemos nos relacionar com tanta tranquilidade, com tanta paz. Exatamente o que está em Romanos 5:1 que nós falamos aí durante esse vídeo, né? Nós temos paz com Deus. Jesus Cristo abriu um livre acesso, né? Nós temos um novo caminho, que é Jesus Cristo. E se nós estamos em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo de Deus. Não precisamos temer o castigo de Deus. Pelo contrário, podemos ter paz e nos relacionar em paz com Deus. E até mesmo quando erramos, podemos ir em paz e encontrar socorro, encontrar graça, encontrar misericórdia para as nossas vidas. E o Senhor derrama o seu favor, sim. O Senhor ama um coração quebrantado, o Senhor ama um coração rendido, e até mesmo quando nós erramos, amados, Deus, e nós reconhecemos, Deus se alegra com isso. É por isso que Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Se nós lermos a história de Davi, eu creio que quase todo mundo aí conhece, Davi errou muito. E por que ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconhecia os seus erros. Ele se sujeitava a Deus, ele se rendia à correção que Deus tinha para ele. Por isso ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E é assim que nós precisamos viver, é assim que precisamos nos relacionar com Deus, sabendo que Ele é por nós, que Ele é nosso Pai e que Ele é um bom Pai. E quando nós erramos, nós podemos nos render a Ele, aceitar a correção dEle, a instrução dEle e ter certeza de que o que Ele quer para nós, de que o que Ele tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Então que durante essa semana você medite nessas verdades, você leia de novo Romanos capítulo 8, permita que o Senhor deixe entrar essas verdades no teu coração e no próximo sábado nós continuamos aí com o próximo tópico, que é confiando na sabedoria de Deus. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até o próximo sábado.